Oi pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre milagres, 9 passos que nós precisamos dar para que o milagre aconteça. Vamos embasar o que nós vamos falar aqui hoje em um texto que está lá em Marcos 5, do versículo 21 ao 43. Nós não vamos fazer a leitura, mas eu queria que você fizesse essa leitura em casa, que é basicamente do milagre, 2 milagres que acontecem. O milagre da mulher com fluxo de sangue, que é curada, e o milagre da filha de Jairo, que está morta e ela ressuscita, né? Jesus ressuscita essa menina. Acontece que, para que o milagre acontecesse, essas pessoas precisaram dar passos em direção a Jesus. E nós vamos falar desses 9 passos. Para que o milagre aconteça, é preciso que, imagine que 100% seja feito. E se a gente pensar nessa porcentagem, 90% para que o milagre aconteça envolve uma ação humana. 10%, nós já vamos falar depois, é algo que Deus faz. É como se nós dessemos 9 passos em direção a Jesus e então ele desse o último passo para que o milagre acontecesse. Então nós vamos falar nesse sentido, pensando o que essas pessoas fizeram e outras pessoas também na Bíblia fizeram para que o milagre pudesse acontecer. Vamos lá? O primeiro passo que acontece é que eles querem cura. A primeira coisa que nós precisamos ter em nós é querer. Nós precisamos querer. Isso parece meio estranho a gente falar, mas se a gente não quiser receber o milagre de Deus nas nossas vidas, nós não vamos receber. Inclusive, Jesus, quando vai curar os cegos, ele fala: o que vocês querem que eu faça? Isso parece óbvio, eles são cegos, então eles querem ver. Mas Jesus faz essa pergunta porque ele quer saber o que aqueles homens querem de verdade. Eles querem ser curados. A segunda coisa é iniciativa. Nós precisamos ter iniciativa de ir até o Senhor. Não adianta simplesmente querer que o milagre aconteça nas nossas vidas e não fazer nada. Nós precisamos de uma iniciativa, ir até ao Senhor Jesus, ir até a fonte que pode realmente nos curar. Terceiro passo, ir na direção certa. Não adianta começar a ir, não adianta começar a andar e buscar em lugares errados. Inclusive, uma coisa que acontece que é muito interessante é que a Bíblia fala que essa mulher com fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos e no final ela tinha ficado pior. Acontece que ela tinha buscado nos lugares errados. Eu não estou dizendo que a medicina não possa te ajudar, não possa fazer com que você receba a cura, Deus use os médicos para te curar, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós usamos isso como primeira opção. Todas as vezes eu tô com uma dor de cabeça, a minha primeira opção é tomar um remédio. Sendo que nós temos o Senhor Jesus e nós temos a autoridade do Espírito Santo para sermos curados. Então por que nós não oramos e aí depois, como uma segunda opção, entendendo como a vontade de Deus, nós tomamos então um remédio? É interessante que a Bíblia fala que quando Jesus expulsou os demônios de alguns endemoniados, a Bíblia fala que eles foram até ele, foram ao seu encontro, ou seja, eles estavam indo na direção certa e por conta disso o milagre aconteceu. Quarto, não deixar que a multidão te atrapalhe. Acontece que nesse milagre, a mulher com fluxo de sangue tem que passar por todas aquelas pessoas, pela multidão, e então alcançar o Senhor Jesus. Jairo também, cercado por pessoas, eles precisam simplesmente esquecer da multidão e focar naquele que é o alvo, focar na direção certa, como nós já falamos. Um milagre que se assemelha a este é quando os 4 amigos levam o paralítico até o Senhor Jesus. Se eles pensassem simplesmente pela multidão, eles não teriam coragem de chegar até Jesus. No entanto, eles enfrentam aquela multidão e não deixam que a multidão os atrapalhe. Quantas pessoas ou circunstâncias ao longo desse processo de cura podem nos atrapalhar, às vezes nos desencorajar, ou às vezes circunstâncias, situações, um médico dizendo não tem mais solução para você. Quantas coisas podem nos desencorajar, mas a gente tem que esquecer, tirar o foco da multidão e focar então em Jesus. Quinto passo, rendição. Acontece que tanto a mulher com fluxo de sangue quanto Jairo se prostram aos pés de Jesus. Eles reconhecem quem Jesus é, eles reconhecem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, que Ele é capaz de curar a eles.
Então, quando nós reconhecemos quem Jesus é, que nele há poder para isso, então o milagre pode acontecer em nós. Quando o criado do centurião está doente, ele chega até Jesus e ele diz: apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu creio que o Senhor declarar apenas uma palavra. A mulher com fluxo de sangue acreditava que se ela apenas tocar nas vestes deste Senhor, ela seria curada. E ela realmente foi. Sexto passo, clamor. Eles clamaram pelo milagre. Na linguagem de hoje fala que ela implorou pelo milagre. Outras versões também falam de milagres que as pessoas chegam e suplicam ao Senhor para que o milagre aconteça. Quando o surdo e o gago, o cego chegam diante de Jesus, eles suplicam pelo milagre. Nós precisamos clamar e pedir para que o milagre possa acontecer. Sétimo, ouvir a voz certa. De repente, diante da multidão, as pessoas começam a dizer: Jairo, a sua filha morreu, para de perturbar o mestre. Mas Jesus diz: não tenha medo, tão somente creia. Porque todo este alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Ele poderia ouvir todas as vozes ao seu redor, mas ele foca na voz de quem realmente importa, ele foca na voz de Jesus Cristo. Oitavo passo, fé de que Ele pode curar. Ele pode, ele tem potencial nele, ele é o próprio Jesus para nos curar, ele é capaz disso. Inclusive, isso é uma das coisas mais importantes quando nós observamos o texto. Nós precisamos de fé. Aquelas duas pessoas, né, Jesus declarou: olha, você tem fé. Muitos milagres na Bíblia acontecem pela fé. Só tem um milagre, na verdade, que a Bíblia fala que o milagre precisava acontecer para que eles tivessem fé, que é quando Jesus cura o filho de um oficial. E aí Jesus disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então Jesus cura para que eles tivessem fé. Caso contrário, todos os outros milagres da Bíblia acontecem ao contrário. As pessoas têm fé e por conta da fé dessas pessoas, então acontece o milagre. Elas têm fé que Jesus pode curar e elas vão até Jesus justamente porque Ele pode curar. Quando Jesus cura os dois cegos, Ele pergunta para eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Será que nós temos fé de que Jesus é capaz de nos curar? Inclusive, quando Jesus vai até Cafarnaum, a Bíblia fala que ele não foi capaz de realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quantos milagres nós deixamos de experimentar nas nossas vidas por falta de fé? Jesus curando os dois cegos, ele diz que seja feito segundo a fé que vocês têm. Será que se ele for medir a nossa fé para que o milagre aconteça, nós temos uma fé suficiente para que o milagre aconteça em nós? Quando Jesus curou o jovem possesso, os discípulos não conseguiam curar e Jesus chama eles de geração incrédula. E aí, olha o que o texto diz lá em Marcos 9, 21 a 24. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha que lindo isso. Aquele homem declara: eu creio, mas ao mesmo tempo ele havia um confronto dentro dele de fé e incredulidade. Então ele diz: Senhor, me ajuda a ter mais fé, me ajuda a ter fé o suficiente para que o milagre aconteça. Quando nós temos pouca fé, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade, me ajuda a vencer isso, porque eu quero experimentar o milagre de Deus na minha vida. E o nono passo, que parece meio estranho, mas ele é essencial para acontecer, é fé que Ele pode me curar. Às vezes nós temos fé de que Ele cura, mas nós não temos fé de que Ele cura a gente. A gente tem fé de que Ele é capaz de fazer todas as coisas. E quando a gente ouve uma notícia de uma criança com câncer, a gente ora e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de curar. Mas quando é a nossa vida, a minha dor de cabeça, a minha família, restaurar a minha casa, nós achamos que Ele não é capaz de fazer isso, porque é aquilo que está perto. Eu acho que eu tenho controle, nós queremos dominar, nós queremos comandar todas as coisas, mas nós não queremos entregar ao Senhor e falar: Senhor,
toma posse, toma controle. Eu sei que o Senhor pode fazer o que for, não só na vida do outro, mas Ele pode fazer também na minha vida. Então eu tenho fé de que Ele pode fazer algo na minha própria vida. Nós dizemos, o Senhor é capaz de mover montanhas, mas o Senhor não é capaz de me usar para mover montanhas. Eu sei que o Senhor é capaz de curar uma dor de cabeça, mas Ele não é capaz de curar a minha própria dor de cabeça. Eu creio que o Senhor é capaz de restaurar famílias, mas Ele não é capaz de restaurar a minha própria família. Nos falta fé de que Ele é capaz de fazer algo em nós. E por fim, mas não menos importante, o 10º passo já não somos nós quem damos, já é Ele. E o 10º passo é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nada acontece se Ele não queira. Nada pode acontecer se Ele não tiver o desejo de que isso aconteça. Quando Jesus curou o leproso chega para Jesus e fala: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estende a mão, toca nele e diz: quero, seja purificado. Se a vontade dele não existir, nós não vamos ser curados. Nós damos 9 passos e aí no final a cura não acontece, porque a vontade dele não é essa. Mas acontece que muitas das vezes a vontade dele é que a cura aconteça, mas ela só não acontece porque nós não damos 9 passos de fé em direção ao Senhor. Muitas vezes nós colocamos a culpa de que Ele não quer fazer nada nas nossas vidas, de que Ele não quer nos curar, mas cadê a nossa iniciativa? Cadê o nosso querer? Cadê a nossa fé? Cadê todos esses 9 passos para que o milagre aconteça? Nós não estamos dando. Então não adianta eu cobrar do Senhor algo que eu não estou fazendo. Houve um homem que pediu ao Senhor, clamou 3 vezes ao Senhor por cura e ele não foi curado. Esse homem é Paulo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que a tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Se Deus te curar, amém por isso. Você deu 9 passos em direção a Ele e você recebeu o milagre de Deus. Se você não for curado, que não seja por falta de 9 passos em direção ao Senhor. E ainda assim, declare, exalte ao Senhor, porque na sua fraqueza o Senhor tem um propósito. O Senhor tem algo para você e Ele vai te usar independente do que aconteça. Saiba disso. E é isso, pessoal. Este é o vídeo dessa semana. Nós nos vemos semana que vem com mais um vídeo. Então até lá. Tchau!